Durante a apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre de 2022, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma avaliação do governo Bolsonaro, rebatendo mentiras e narrativas como a da herança maldita que o governo deixaria. Guedes disse: "Nós enfrentamos virtuosamente, meritoriamente, cooperativamente uma guerra. Vencemos a guerra. Vamos aceitar agora o discurso de que houve irresponsabilidade, inconsequência, falta de transparência? Ou será que tem gente despreparada, sem honestidade intelectual, querendo falsificar a verdade fiscal do país?" É uma pergunta. Eu não tenho a resposta. Quem vai dar a resposta são os senhores. Nós fizemos o que podíamos. Agora, interpretem os fatos. O ministro apontou: "Dizem que o governo federal tirou recursos de estados e municípios. É mentira, não se sustenta pelos fatos. O método científico se baseia justamente em descartar hipóteses falsas com evidências empíricas. Não podemos cair em um negacionismo. Olhem os dados. Se dizem que destruíram finanças de estados e municípios, é negacionismo, é mentira. Estamos arruinando a estrutura fiscal do país ou aperfeiçoando? Ah, mas eles violaram o teto. Teto mal construído, sem chaminé. Se pega fogo, todo mundo dentro de casa. Tem que ter uma abertura." Paulo Guedes fez um importante alerta sobre as propostas do novo governo para acabar com o teto de gastos e abrir mão da responsabilidade fiscal para aumentar os gastos do governo. A responsabilidade fiscal é um compromisso com os contemporâneos para evitar a inflação. Se você fizer um financiamento inflacionário e uma irresponsabilidade fiscal, vem a inflação para os contemporâneos. Você pode trocar o endividamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Se você usa só a política monetária, o juro vai lá em cima, derruba a inflação, mas segue o endividamento em bola de neve. Você empurra o custo para as futuras gerações. Aumenta o endividamento de nossos filhos e netos. Nesta atuada, o ministro agradeceu enfaticamente ao presidente Jair Bolsonaro pelo apoio para a efetivação das medidas por ele idealizadas. Como pode alguém sério falar em herança maldita, destruição? Alguém sério, preparado, vir com uma conversa dessa? Tenho de agradecer o apoio decisivo do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegava para mim e falava: "Agora você tem a maioria. São 23 ministros, são 12 pedindo a sua cabeça." Tenho de agradecer o apoio dele. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Nós enfrentamos virtuosamente, meritoriamente, cooperativamente uma guerra. Vencemos a guerra, nós vamos aceitar agora
o discurso de que houve irresponsabilidade, inconsequência, falta de transparência? Ou será que tem gente despreparada, sem honestidade intelectual, querendo falsificar a verdade fiscal do país? É uma pergunta. Eu não tenho a resposta. Quem vai dar a resposta são os senhores. Nós fizemos o que podíamos. Agora vocês interpretem os fatos. Esse discurso faz algum sentido dizer que os estados foram atacados pelo governo central, que tirou dinheiro deles? Ou será que apenas uma parte desse grande arrecadação que veio com a retomada do crescimento, nós repassamos uma parte dessa para a população brasileira? Nós somos liberal-democratas. Quando a arrecadação aumenta, a gente gosta de baixar um pouco os impostos. O social-democrata, quando a arrecadação aumenta, ele aumenta os gastos. E se ele aumentar muito os gastos, ele prefere seguir aumentando os impostos. Nós estamos na outra direção. Então nós não só repassamos e ajudamos, foi o maior programa de recuperação fiscal também da história. Nunca tantos estados e municípios saíram do estado pré-falimentar ao mesmo tempo. Será que nós merecemos agora o tratamento de dizer que o governo federal tirou dinheiro dos recursos dos estados e municípios? É mentira. Não se sustenta pelos fatos. O método científico é baseado em justamente descartar hipóteses falsas com evidência empírica. Nós não podemos cair no negacionismo. O negacionismo é terrível para um país. Certo? Olhem os dados. Destruir as finanças de estados, estão tirando recursos dos estados e municípios. Negacionismo. O que os fatos mostram é exatamente o contrário. Nunca tantos estados e municípios saíram de Capag C para Capag A e B. Nunca melhoraram tão rápido, todos eles. E mais, deixamos numa PEC, na Constituição, os gatilhos. Amanhã, se uma cidade gastar muito, trava os gastos 2 anos, ela sai de crise fiscal em 1 ano e meio. Ou seja, nenhuma crise fiscal dura mais 10, 15 anos, como é hábito no Brasil. Acabou. É o shutdown brasileiro. Você não para de pagar ninguém, você só dá uma trava nos aumentos, mas não para de pagar, paga todo mundo, mas espera recuperar um pouco a receita. Pronto. Isso é a história de quem está arruinando a estrutura fiscal de um país ou de quem está aperfeiçoando a estrutura fiscal de um país? Ah, mas eles violaram o teto. Teto mal construído. Transferências entre entes federativos deviam estar fora. Se eu quero reduzir o governo federal e dar mais recursos para estados e municípios, exemplo, retomada do leilão de petróleo, cessão onerosa, quero transferir dinheiro para estados e municípios. 20 bilhões. Fura o teto. Quero transferir dinheiro para estados e municípios porque resolvemos a Lei Candir, um outro esqueleto, estava há 30, 40 anos no armário. Ou seja, nós estamos arrumando a situação fiscal do país, merecemos ser acusados de estar desarrumando o fiscal do país. Teto mal construído, teto sem chaminé. Se pegar fogo dentro de casa, morre todo mundo asfixiado, porque não fizeram a chaminé. O objetivo do teto é não deixar chover dentro. Agora tem que ter a chaminé para sair a fumaça. Se você está transferindo recursos para estado e município, tem que ter aquela aberturazinha ali também. Então, prestem atenção na evidência empírica e observem a seguinte correlação. Economista preparado entendeu tudo e fala bem do que ele viu. Despreparado, não entendeu nada, está falando mal. Pode observar. Vocês conhecem, vocês são analistas, conversam com todo mundo, vá observando essa correlação entre preparo, honestidade intelectual e interpretação da situação fiscal. Vão observando isso. Resultado primário dos governos estaduais. Todo mundo subindo.
Todo mundo subindo. Receitas e despesas. As despesas dão uma estabilizada, as receitas vão subindo. O que será que aconteceu? Com 26 estados ao mesmo tempo, mais um Distrito Federal. Será que passou um ser extraterrestre aí, ou será que houve uma política econômica com eixos bem conduzidos? Eixos bem conduzidos. Gasta mais em despesa transitória com a saúde, mas trava as recorrentes para todo mundo ao mesmo tempo. E melhora todo mundo ao mesmo tempo. Não é difícil de entender. Empresas estatais, a mesma coisa, eficiência na gestão. Melhor gestão, recurso subindo em tempo inteiro. Por isso que, mesmo esse aumento do auxílio, quando veio a guerra da Ucrânia, não teve o impacto fiscal, porque os dividendos de estatais bem geridas cobriram essas despesas extras. Então o Brasil pôde cumprir esse compromisso, esse duplo compromisso de programas sociais que protejam os mais vulneráveis. Triplicamos os programas sociais. Triplicamos, protegemos 68 milhões de brasileiros, preservamos 11 milhões de empregos, depois criamos 17 milhões de novos empregos. Tudo isso dentro da responsabilidade fiscal, porque o tempo inteiro com esse duplo compromisso. Está aqui o dinheiro do social, mas está aqui a gestão mais eficiente do outro lado, produzindo os recursos para fazer essas transferências. Compromisso com as futuras gerações, era outro eixo nosso. Responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, ela é um compromisso com os contemporâneos para evitar inflação. Se você fizer um financiamento inflacionário de uma irresponsabilidade fiscal, vem inflação para os contemporâneos. Agora, você pode trocar o financiamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Quando você usa só a política monetária, pisa muito forte no freio monetário, o juro vai lá em cima, você derruba a inflação, mas segue o endividamento em bola de neve. Então, em vez dos contemporâneos pagarem, você está empurrando o custo para as futuras gerações, aumentando o endividamento de nossos filhos e netos. De novo, eu peço para vocês olharem o que aconteceu e com essa filosofia de... não, mas é para pegar o pontinho vermelho, aí eu tenho que apontar para lá, se quiser o vermelho. Senão eles não veem. Então, bora. Vai lá. Me ajuda aí. O pontinho vermelho eu quero fazer a sequência. Você está conseguindo aí? É só apertar aqui. Aqui. Isso. Ou eu falo ou eu olho. Quer que eu marque o senhor? Não, tá legal. Vejam o impacto da guerra. Esse é o impacto da guerra. Diziam que ia 100% do PIB, e iria, se nós não tivéssemos feito outras dimensões que não estão nesse relatório. Desalavancagem de bancos públicos, despedaladas fiscais, no BNDES, na Caixa, etc. 260 bilhões. Privatizações, 240 bilhões antes da Eletrobras. Então, como nós estávamos fazendo outras dimensões fiscais, trabalhando em outras dimensões fiscais, a dívida, que os economistas diriam que ia a 100, veio a 88, e agora, com a revisão do PIB, pode fechar em 74,3, ou seja, melhor, a dívida PIB menor do que quando o Covid nos atingiu, ou de que quando começou o nosso governo. Como é que dá para alguém sério e preparado falar em herança maldita, em herança fiscal, em destruição? Quer dizer, como é que dá para alguém sério e preparado entrar com uma conversa dessa? Observem essa correlação. Poderia falar aí 2, 3, 4 economistas sérios, super preparados no Brasil. Já dar o nome para vocês. Perguntem para eles o que eles acharam do fiscal, do desempenho fiscal. E depois liga a televisão, assiste meia hora, vocês vão ver uma opção de gente falando também o que acha. E aí vocês comparem o preparo de cada um deles
e cheguem à conclusão por vocês. Quer dizer, ver se esse é um registro de alguém que foi irresponsável ou de alguém que está deixando uma guerra paga. E não fui eu, fomos nós. Fomos nós juntos. Eu agradeço o apoio do presidente Bolsonaro, decisivo. Havia vezes em que ele chegava para mim e falava assim, olha, agora você atingiu a maioria. Eram 23 ministros, ele falou assim, agora são 12 pedindo a sua cabeça. Então, você atingiu a maioria. Ou seja, ele me deu um apoio decisivo para seguir firme no programa. Eu tenho que agradecer ao presidente pelo apoio decisivo. Tenho que agradecer ao Congresso, que trabalhou conosco 16 sessões seguidas, sessão a sessão, conversando. E agora? Agora estamos fazendo isso. E agora? Acho que vamos ter que precisar de fazer aquilo. E agora? Vamos fazer isso de novo. Agradeço ao Supremo, construiu saídas e soluções conosco, desde o orçamento de guerra até os precatórios. E, de novo, não adianta chegar agora e falar assim, é tudo furo de teto, é tudo igual. Não. Um teto mal construído exige reparos. Então, transferências entre entes federativos tem que reparar o teto. Isso não é um furo irresponsável, populista, nada disso. Não está inchando a máquina, ao contrário, está encolhendo a máquina. Você está transferindo recursos para os estados e municípios para descentralizar os recursos e as atribuições. Ou seja, é o pacto federativo. O povo vive na ponta, o povo vive na cidade e nos estados. É o mais Brasil, o menos Brasília.